Vias enterais são as vias mais utilizadas pelos pacientes que fazem uso de algum medicamento. Você quer saber por quê? Esse vídeo tem a resposta. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Michelotto. Estamos aqui para mais um vídeo de farmacologia no canal Sinapses. E nesse vídeo nós vamos debater um pouquinho sobre as vias enterais, que são sem dúvida nenhuma as vias mais utilizadas por pacientes que usam medicamentos. Mas antes de começarmos eu preciso pedir sua ajuda, como sempre. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Sempre que tiver um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. E se você está gostando do nosso canal, não se esquece de curtir os nossos vídeos. Mais importante ainda é você mandar comentários sugerindo conteúdo, falando aquilo que você gostou e aquilo que você não gostou. Então, sem mais delongas, sem perder tempo, vamos para o nosso vídeo. As vias enterais são classificadas em via oral, via sublingual e via retal. A via oral, sem dúvida nenhuma, é a mais utilizada pelos pacientes que fazem uso principalmente daqueles fármacos de uso contínuo. Então vamos começar falando dela. Na via oral, nós temos que pensar que existem dois locais para que ocorram a absorção dos fármacos e dos medicamentos. O primeiro deles é o estômago e o segundo é o intestino delgado. Contudo, já dizendo para vocês, o estômago não é um bom órgão para a realização de absorção de fármacos, medicamentos ou mesmo drogas de abuso, porque todos esses conceitos que nós estamos falando aqui, eles valem também para as drogas de abuso. Por quê? Ele tem uma baixa vascularização, ou seja, ele não tem muitos vasos sanguíneos, ele tem uma pequena área de absorção. A área de absorção do estômago, a área total dele ali, deve ser em torno de 1 metro quadrado. E além disso, ele tem uma grande presença de muco, esse muco que é tão importante para revestir a parede do estômago e não deixar que o ácido clorídrico presente no suco gástrico e as enzimas digestivas promovam ulcerações nessa parede. Então, só por isso o estômago já não seria um bom órgão para a absorção. Ao contrário, o intestino delgado já é um órgão muito melhor para a absorção. Por quê? Ele possui uma alta vascularização. Nós estamos vendo aqui na imagem ao lado as microvilosidades intestinais. As microvilosidades intestinais têm vários capilares aqui que facilitam a absorção de fármacos pelo intestino delgado. Uma outra coisa que é importante é que o intestino delgado não tem um muco que reveste ele, ou seja, ele não tem essa barreira que dificulta a absorção de fármacos, medicamentos, nutrientes também. Então, por esse motivo, o intestino delgado ele já é melhor do que o estômago. Além disso, ele tem uma alta porosidade. Ele tem também uma grande área de absorção, graças à grande extensão do intestino delgado, que chega aí a 6, 8 metros, dependendo do paciente, e além das suas microvilosidades, a área de absorção dele é algo em torno de 200 metros quadrados. E como eu disse para vocês, a microvilosidade é muito importante, porque se você comparar o intestino delgado com o intestino grosso, você vai perceber que as microvilosidades desempenham um papel fundamental no aumento da área de absorção. Por isso, o intestino delgado acaba sendo uma boa área de absorção, enquanto o intestino grosso não é uma área tão eficiente assim de absorção. Contudo, quando falamos em via oral, nós precisamos pensar numa coisa chamada ciclo enterohepático. E o que é esse tal de ciclo enterohepático? Olha só, vocês estão vendo aqui nessa imagem o estômago, o intestino, aqui vocês estão vendo o fígado, e estão vendo aqui os vasos sanguíneos, que aqui são os vasos sanguíneos sistêmicos, ou seja, aqueles que circulam por todo o nosso corpo. O que acontece aqui é o seguinte: todo fármaco e todo medicamento é absorvido, seja pelo estômago, seja pelo intestino delgado, primeiro ele vai através do sistema porta para o fígado. Quando ele chega no fígado, ele pode sofrer uma coisa chamada efeito de primeira passagem ou biotransformação pré-sistêmica. O que é isso? O fígado é o nosso principal órgão biotransformador. E uma parcela desse fármaco pode ser já biotransformada aqui no fígado antes mesmo de chegar na nossa circulação sistêmica. Então você tem uma perda muito grande de alguns fármacos quando eles chegam à circulação sistêmica. Eu vou pegar um exemplo. Quando você toma um comprimido de diclofenaco, seja ele o sódico ou o potássico, tanto faz, o importante é o diclofenaco, não é o sódio ou o potássio, eles têm o mesmo efeito.
Quando você toma um comprimido de diclofenaco de 50 mg, estima-se que aproximadamente 10 mg apenas cheguem até a sua circulação. Parte porque ele não é absorvido e uma grande parte que é biotransformada no fígado. Muito bem, então uma pequena parcela do fármaco às vezes chega na circulação sistêmica. Isso vale para todos os fármacos? Não, tem fármacos que não sofrem efeito de primeira passagem, que não sofrem a biotransformação pré-sistêmica. Contudo, muitos fármacos podem ficar aderidos ao fígado e o fígado produz uma substância chamada bile. A bile é armazenada aqui na vesícula biliar. E muitos dos fármacos que ficam complexados à bile podem ser secretados junto com a bile aqui no nosso intestino. Então, pode ser que esse fármaco seja novamente reabsorvido ou não, pode ser que ele seja eliminado com as fezes. Isso nós chamamos de ciclo enterohepático. É quando o fármaco então, ele é absorvido, uma parte dele é complexada, é liberado na bile, pode ser que ele seja novamente reabsorvido. Muito bem, quais são as principais características da via oral, então? Ela permite uma ação local ou sistêmica. Quando eu falo ação local, você pode pensar no exemplo dos antiácidos, que são fármacos utilizados para tratar a gastrite, né? Então nós temos aqueles exemplos ali, o hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, a própria simeticona que você encontra nesses fármacos, que é utilizada para diminuir a formação de gases, né? Para diminuir o volume desses gases. Podemos pensar também nos laxantes, que são utilizados para aumentar a motilidade gastrointestinal. E quando a gente fala em absorção sistêmica, então é o fármaco que efetivamente é absorvido e chega à circulação sanguínea e pode desempenhar outros efeitos, como um anti-inflamatório, um antidepressivo, um fármaco utilizado no tratamento da hipertensão arterial. Como eu disse anteriormente no slide, então pode ocorrer o efeito de primeira passagem, também conhecido como metabolização ou biotransformação pré-sistêmica, e apresenta um maior período de latência, ou seja, uma demora maior para começar o efeito em comparação com vias injetáveis, por exemplo, ou com a via sublingual, porque até você ingerir o fármaco, ele passar pelo estômago, chegar no intestino, isso tem um tempo, então pode demorar um pouquinho. Além disso, temos uma maior probabilidade de absorção irregular, dependendo do trânsito gastrointestinal, se o paciente estiver com vômito, com diarreia, ou também dependendo do conteúdo gastrointestinal, dependendo da presença de alimentos. Podem ocorrer efeitos de irritação da mucosa, alguns fármacos são irritantes, causam gastrite, e vai depender muito também do tamanho da partícula. Partículas muito grandes ou partículas iônicas tendem a não ser absorvidas pela via oral. Mas também, né, é uma via muito prática, porque qualquer pessoa pode se auto-administrar e ela oferece uma boa segurança em caso de administração acidental, tentativas de suicídio, então é possível realizar a descontaminação gastrointestinal. Claro que isso tem um tempo, né, e tem as questões protocolares ali, onde é vantajoso ou não realizar a descontaminação gastrointestinal. Permite administrações diárias, então se você pensar num paciente hipertenso que tem que tomar todo dia o medicamento dele, ou mesmo paciente diabético, paciente que usa medicamento para ansiedade, para depressão, enfim, qualquer tipo de medicamento que seja uma administração diária, essa via é muito interessante. Contudo, pode sofrer a ação dos diferentes pHs, né, dos meios expostos. Nós sabemos que o pH estomacal é algo em torno de 1,5 a 2, já o pH do intestino já é em torno de 8 e é inadequada para pacientes com vômitos, para pacientes inconscientes que não podem engolir ou até mesmo para pacientes com diarreias muito intensas. Então, por isso, a via oral é aquela via mais utilizada. Ela é mais cômoda, ela é mais prática e ela tem uma segurança muito boa. A outra via enteral que nós temos é a via sublingual. A via sublingual apresenta algumas características muito importantes que diferenciam ela da via oral. E quais são essas características? O primeiro é o local de absorção, que é a mucosa oral. É aquela mucosa embaixo da tua língua. Aquela região ali que se você olhar no espelho, você vai ver que tem um monte de vaso sanguíneo ali. Então é aquela região mesmo. A absorção é muito rápida, principalmente se a substância for lipossolúvel. Substâncias não lipossolúveis já não têm uma absorção tão boa, então não é adequado para substâncias não lipossolúveis. Tem uma redução da biotransformação do fármaco pelo fígado, ou seja, ela não vai sofrer o efeito de primeira passagem. No próximo slide
Em um dos próximos slides eu vou mostrar para vocês isso. O fármaco também não vai sofrer a interferência do suco gástrico, porque o fármaco ele não vai passar pelo estômago, pelo intestino, e também não vai sofrer a interferência dos componentes alimentares, da motilidade gastrointestinal, entre outros. Também é uma via super prática, permite autoadministração, e até mesmo um paciente que esteja inconsciente pode ser administrado, não é recomendado, porque existem outras vias melhores, mas numa situação em que podemos pensar em algumas situações onde a pessoa não tem acesso a outra via, essa pode ser uma via utilizada, e é imprópria para substâncias irritantes ou de sabores desagradáveis. Substâncias irritantes podem causar irritação abaixo da língua, isso não é muito confortável. E sabores desagradáveis, então, pior, né? Porque esse gosto desagradável vai ser captado pela língua ali e a pessoa não vai querer utilizar esse tipo de fármaco. Agora sim, aquele slide que eu queria mostrar para vocês. Quando nós falamos em via oral, a gente sabe que o fármaco é absorvido pelo estômago e intestino, passa pelo fígado e aí vai para a circulação. E uma parte dele, então, pode sofrer o ciclo enterhepático. Já na via sublingual, nós não temos essa questão. Por quê? O fármaco ele é absorvido, ele vai direto para a circulação. Em algum momento, ele vai passar pelo fígado? Sim, em algum momento ele vai passar pelo fígado, mas através da circulação natural. Então, por isso, ele não vai sofrer o efeito da biotransformação pré-sistêmica, né, do efeito de primeira passagem, e por esse motivo também ele não sofre o efeito dos diferentes pH gástrico e intestinal, e também não vai sofrer o efeito da motilidade gastrointestinal e dos conteúdos gastrointestinais. A outra via enteral que nós temos é a via retal. E as principais características dessa via, né, são a mucosa de absorção, que é a mucosa retal. Também permite ação local ou ação sistêmica. Então, por exemplo, muitos comprimidos retais, são também conhecidos como supositórios, né, são utilizados para aquela pessoa que está com problemas na evacuação. Então, nós temos ali os supositórios de glicerina, que podem ter um efeito local. Também temos as pessoas que estão com problemas de hemorroidas, né, que é aquela inflamação na região anal, e elas usam supositórios para melhorar tanto a dor quanto a circulação no local. Mas também temos o caso dos supositórios de ação sistêmica, como principalmente para criança, né, tinha os comprimidos retais de dipirona sódica, que são utilizados para tratar febre, ou também aqueles que antigamente existiam, os de metoclopramida, para tratar o vômito. Hoje acho que não temos mais, né? Enfim, temos vários tipos aí de substâncias que podem oferecer uma ação sistêmica. Não sofre efeito de primeira passagem. Na realidade, é assim, 50% do fármaco não vai sofrer efeito de primeira passagem e 50% pode sofrer efeito de primeira passagem, porque nós sabemos que ali pode ter uma parcela do fármaco que pode passar pelo fígado ainda, evita a destruição dos fármacos por enzimas digestivas ou pelo conteúdo do pH gástrico, e não há contato direto com os alimentos. Assim, tudo isso igual na via sublingual, né? Pode ser usado também para administração em pacientes inconscientes ou crianças, né? Aquela criancinha que está dormindo, mas está com febre, você pode utilizar. É imprópria para substâncias irritantes, que vai poder irritar ali a mucosa retal, e isso não vai ser muito legal. Também imprópria para substâncias com baixa lipossolubilidade, porque elas não vão ser absorvidas. Inadequada também para pacientes com diarreia, porque esse paciente vai colocar esse supositório rapidamente para fora, né? Você pode imaginar como que vai ser o negócio. E a absorção pode ser irregular ou incompleta. Então, voltando aqui nesse mesmo quadro que eu já fiz anteriormente, nós temos aqui que uma boa parte do fármaco ele vai passar pelo fígado, 50% dele passa pelo fígado na administração pela via retal, certo? E aí ele vai para a circulação sanguínea, uma boa parcela dele pode sofrer o ciclo enterhepático. Mas nós temos também uma parcela que não vai passar pelo fígado e vai direto para a circulação. Então nós temos uma redução no metabolismo pré-sistêmico. Ok? Então as referências utilizadas aí foram novamente os livros do Goodman e Gilman, do Hang Daly, do Princípio de Farmacologia de Golan e do Katsung, Farmacologia Básica e Clínica. E
Terminando esse vídeo, se você chegou aqui conosco, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no joinha, manda comentário, fala o que você gostou e o que você não gostou pra gente. Obrigado por estar aqui e assistir os nossos vídeos. Até o próximo.